Olá, gente. Deu um ligeiro problema na mesa de corte aqui, mas eu acho que agora já voltamos ao normal, né? Bom, nós estamos aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde nós acabamos de chegar. Quer dizer, já estava aqui na nossa casa aqui alugada, né? Antes, mas eu estive agora durante esses dias todos em outras 3 cidades, que foram a cidade de Santo Antônio do Palma, Gentil e Casca. E eu queria até agradecer aos prefeitos das 3 cidades e aos respectivos secretários de educação de Santo Antônio do Palma, Gentil e Casca, que me receberam muito bem, foi maravilhoso a receptividade deles lá. E, logicamente, eu não tenho como não agradecer aos professores dessas cidades, porque realmente o nosso período de formação lá, aqui, por exemplo, foi em Gentil, com os professores da cidade de Gentil e da cidade de Casca, e da cidade de Santo Antônio do Palma, aliás. A cidade de Gentil e Santo Antônio do Palma, aí na Câmara de Vereadores de Gentil. Aqui já foi na cidade de Casca, e aqui também na cidade de Casca, aí na frente de camisa azul é o prefeito, né? Ao lado do prefeito também, tirando uma foto minha, é a nossa coordenadora no Rio Grande do Sul, Elisângela Risato. E foi maravilhoso esse período nessas 3 cidades, né? Que realmente eu vi um interesse imenso de todos os profissionais de educação em querer saber mais sobre educação inclusiva, sobre inclusão responsável, sobre educação responsável, e também sobre autismo, sobre o tratamento correto, a maneira de nós salvarmos essas crianças, podemos fazer com que elas realmente se desenvolvam, aprendam, consigam alcançar a sua autonomia e possam se socializar, né? Então, em todas as 3 cidades foi realmente maravilhoso. Bom, eu não posso deixar de mostrar também o momento que nós tivemos aqui agora em Passo Fundo, antes dessa viagem a essas 3 cidades, que foi o lançamento do meu 5º livro na Livraria Delta, aqui em Passo Fundo, no Shopping Novo de Passo Fundo, né? Aí foi uma palestra que um bate-papo que nós tivemos com os leitores, né? Vários amigos também, etc., sobre o livro. Nós estávamos falando sobre esse 5º livro. Essa foi a nossa conversa lá durante esse período, né? Bom, então foi também super gratificante, tá? a, Reunimos um grupo de amigos e de novos amigos, né, ali, e conheci muita gente, inclusive o cineasta que está fazendo o filme de Aventino Agostini, e, e esse filme que, aliás, eu apareço, né, porque eu fui visitá-lo e visitar a escola Saber Fazer, que é realmente uma ideia maravilhosa do professor Aventino, que é fantástica. E então foi muito bom. Esse período na Livraria Delta para o lançamento do livro foi algo muito bacana, muito espetacular. O 5º livro meu é esse daqui, ou seja, é Estudo sobre Educação, Inclusão Responsável, que passa a ser da coletânea Estudos sobre Educação, porque o primeiro livro de estudos sobre educação é aquele que a maioria de vocês já tem, que é a Afetividade na Educação, Psicopedagogia. O segundo livro dessa linha, dessa coletânea, é de estudos sobre educação, que vai entrar como segundo volume dessa coletânea, é aquele Relacionamento e Sexualidade. E o terceiro é esse, Inclusão Responsável, certo? Então, nós vamos, então, colocar os livros todos, lógico, revisados, ampliados, atualizados, nessa coletânea que nós pretendemos, então, começar em 2020. Tá? Então, aguardem que vai chegar aí com atualização, porque cada um aborda uma parte, né? Como vocês viram, como vocês já sabem, no Afetividade na Educação, o que acontece? Nós fazemos um apanhado geral sobre toda a
forma de nós acompanharmos a evolução da criança. Lembram disso, né? Bom, porque muita gente, várias pessoas compraram e ficam me perguntando coisas que está escrito no livro, então não leram. Então, nele nós temos o primeiro capítulo, que é educar. O que é educar? Todo o processo de educação, né? Depois, quem é o educador? Então, todo um processo de entendimento e de preparação da pessoa que vai ser o educador, né? Então, óbvio, nós falamos muito de amor, coisas assim, que falamos muito lá em Casca, falamos muito também lá em Gentil. Depois nós falamos sobre a família, os processos relativos à família, onde nós fazemos uma análise, um apanhado geral dessa que é a base da sustentação da cultura social. Então nós falamos da realidade do ambiente familiar, o treinamento parental, que muita gente não sabe o que é, não sabe como fazer, a gente explica aqui, o processo correto de educação, que significa amor e limite, que eu agora tenho falado muito ao contrário, limites e amor, porque as pessoas ouvem falar amor e limites e param no final da palavra amor, esquece do limite, não pode. E depois, um capítulo, um item interessantíssimo, que é falta de tempo para cuidar dos filhos. Nossa, então é bom ler, né? Depois nós falamos sobre a escola, todo um processo necessário na escola, o educando, aí nós vamos falar do aluno, do educando, quem ele é, como é que nós entendemos a criança e o adolescente educando, etc. E toda a formação neurofisiológica dele, ou seja, psicológica, psicossocial, desde o 0 ano, ou seja, a primeira fase, até 1 ano e meio, até os 3 anos na segunda, até os 7 na terceira, passo a passo para que nós possamos criar nossos filhos sem que estejamos provocando alguma neurose futura. Então, isso é muito interessante, esse livro, para adolescentes que estão chegando na faixa dos 17, 18 anos e que certamente daqui a pouco vão constituir família, né? O outro capítulo seguinte é o cérebro no desenvolvimento da criança e do adolescente, onde nós fazemos um apanhado inclusive, de todas as fases da aprendizagem cerebral, como ela se dá, que aí nós vamos ter um curso em Salvador sobre isso, quando eu voltar para a Bahia. Depois vamos trabalhar com anomalias, superdotado, confusão esquizofrênica, déficit cognitivo, etc. E uma série de relatos de casos. Esse é o volume 1 do estudo sobre educação, que vai passar a fazer essa parte dessa coletânea, né? Mas depois dele ser atualizado, revista atualizada. O volume 2 passa a ser esse, que é relacionamento e sexualidade. Porque todos os ensinamentos que estão nele, lembram que alguns de vocês têm ele com a capa vermelha, escrito sexo, a escolha é sua. Então, ele, revisto, atualizado, com uma série de informações, ele passa a ser o volume 2 do estudo sobre educação. Tá? E o terceiro, que vocês já viram aqui, que eu vou mostrar aqui, que é mais fácil, né? Que é o Inclusão Responsável. Tá? Tá aí ele. Lembrem também que, fora dessa coletânea, nós temos a literatura. Na literatura, nós temos o quê? O romance vira-volta, que temos, mas não temos, porque já esgotou. Então, não tem previsão nenhuma de nós reeditarmos o Vira-Volta, só em 2020 mesmo. Mas temos o Menino dos Jornais. A grande vantagem do Menino dos Jornais, que é a literatura, é um livro de contos, né, e reflexões, são as reflexões. Eu tenho falado muito para vocês sobre essas reflexões. Lembra que nós temos, a primeira reflexão é consciência humana. Então, é um passeio sobre o que significa o processo de consciência humana. Nossa, eu me divirto com esses estudos, né? E está aqui. Depois tem uma coisa cômica, mais séria. Série cômica, não é um traje cômico, é um série cômico. Que é o seguinte, eu faço uma análise de Aloysio Azevedo. Na realidade, eu faço uma análise de um livro de uma sogra de Aloysio Azevedo. Então, o nome é O Amante do Espírito em O Livro de uma Sogra. Então, Aloysio Azevedo, nesse romance, chega a uma conclusão sobre a melhor forma do relacionamento conjugal dar certo. Eu faço uma crítica e apresento a minha ideia e deixo a vocês, leitores,
a opção, ou seja, vocês vão escolher o que vocês acham, quem está certo. A Luísa Azevedo, então a gente vê lá, na página 137. Depois tem sabedoria na busca do conhecimento e na construção da inteligência. Então, é uma certa crítica a determinados pensamentos muito fechados na academia. Depois nós vemos uma reflexão que é muito importante para os adolescentes que estão escolhendo profissão. É o mito da caverna e os conflitos do ego. Esse mito da caverna e os conflitos do ego, eu me baseei no mito da caverna de Platão, é óbvio, né? É uma obra conhecida, e adapto ele ao adolescente tentando escolher a profissão. Então, isso é muito importante que o adolescente leia, analise, reflita antes de começar a partir para uma profissão, partir para um curso superior qualquer, partir para uma faculdade qualquer, sem ter analisado o que eu digo para analisar aqui. Pais que estão me assistindo agora, insistam para que seu filho leia essa parte, o mito da caverna e os conflitos. Quem não tiver comprado esse livro, meu, O Menino dos Jornais, entre no meu canal do YouTube, que tem o vídeo falando sobre... Tem o vídeo? Tem o vídeo falando sobre o mito da caverna. Depois tem Dia Seguinte ao Dia da Mulher. Angústia e reconstrução da vida. Aí começa. O Dia Seguinte ao Dia da Mulher é uma crítica ao Dia da Mulher. Angústia e reconstrução da vida já começa a ser um artigo, um texto, que ajuda muita gente a sair de determinados processos de quase depressão. Entrar em processo de angústia, etc. Calma. Então, vamos aproveitar a angústia, é o que eu falo aqui, é aproveitar a angústia para reconstruir a vida. Então, isso é muito interessante. Então, não é não querer ter angústia. Teve angústia, vamos aproveitar ela. Tem uma técnica. Tá aqui. Outra, reflexões sobre o sentido da vida. Bom, esse texto, Reflexões sobre o sentido da vida, eu recomendo que todo mundo siga, tente seguir essas orientações, porque muda totalmente a nossa maneira de ver a vida e ver o mundo, e ver você transforma o seu dia num dia prazeroso. Isso significa transforma a sua vida em uma vida prazerosa. Ou seja, você para de só existir. Já reparou que muita gente só existe? Muita gente não vive, existe. Isso é terrível, né, gente? Bom, vamos viver, curtir a vida e não apenas ter uma existência. Depois, uma reflexão interessante sobre amor adolescente. Os mistérios da atração afetiva. Então, esse texto foi escrito por mim depois de uma conversa longa que eu tive com um grupo de adolescentes lá em Ceaba, na Chapada Diamantina, onde eles, né, me chamaram para bater um papo. Aí nós fomos para uma pizzaria lá, ficamos batendo um papo, e a conversa que surgiu foi espetacular, porque foi sobre os mistérios da atração afetiva. Então, cada um foi dando uma opinião, cada um foi falando uma coisa, e no final eu fui chegando a uma conclusão, eu fui concluindo, baseado nas conversas deles, nas ideias deles, e surgiu esse texto. Depois vem amor e ódio adolescente versus ódio social. Então, eu mostro a grande diferença que tem entre o amor e o ódio adolescente com o ódio social. É incrível quando as pessoas se tornam adultas, elas perdem uma maravilhosa fase de pensamentos, de sentimentos, de emoções, que é a da adolescência, que deveria carregar para a vida toda. Depois nós temos um artigo falando fé e razão. Então isso aí um ensaio, né, que eu fiz baseado nas conferências que eu fui e participei, interreligiosas, em que nós discutimos muito a interreligiosidade numa parte do dia, e a outra era a parte científica. Então, nós estávamos religiosos numa parte e cientistas na outra. Então, a fé e razão foi um assunto bastante comentado, e aqui está um texto sobre isso. Okay? Esse, então, é O Menino dos Jornais, que não é só conto. A primeira parte são 20 contos, tá? Conto mesmo, para a pessoa se divertir. Aí é literatura pura, só literatura. São 20 contos. Coisas que eu
E o conto que eu considero mais gostoso de ler é justamente o que deu o nome ao livro, que é O Menino dos Jornais. Tá? Também está à disposição de vocês. Então, esses são as obras nossas, né? Só a única que não está disponível é a primeira, que é o Viravolta, mas também está esgotando a relacionamento e sexualidade, está esgotando também, nós vamos ter que reeditar, e também está esgotando a terceira edição do Afetividade na Educação. E esse é super importante, as pessoas estão precisando dele, eu vou ter que reeditar o mais rápido possível, né? Ver se eu consigo fazer para que no início de 2020 a gente já tenha ele aí. Bom, antes de nós passarmos para o nosso assunto principal de hoje, eu tenho que responder algumas perguntas, tá? Que estão chegando. Uma das perguntas, que foi de Ipixuna, do Pará, foi o seguinte: aluno de 16 anos, nunca estudou e agora vai ser matriculado numa escola. Como fazer a documentação para colocá-lo na escola se a documentação anterior diz que ele nunca estudou? Simples. Então vamos pensar o seguinte: antes de mais nada, vamos ver como enquadrar esse aluno em alguma sala de aula, né? Em algum período, alguma coisa assim. Nós sabemos que a tendência da legislação brasileira, dos legisladores, ou seja, do pessoal de educação no Brasil, é que as pessoas estejam enquadradas nas salas de aula, nas turmas, de acordo com a faixa etária. É muito bom isso, embora alguns sistemas educacionais façam diferente. Em cada sala de aula, alunos de todas as faixas etárias, etc. Mas isso só dá certo se forem salas de aulas pequenas. 5 alunos, 6 alunos, 8 alunos, coisa que atualmente é impraticável, né? Então, o que a tendência da legislação é uma tendência que é bastante lógica, que é agrupar os alunos por faixa etária. Nesse caso, 16 anos, 16 anos. 16 anos ainda não está na faixa, que falta um ano para a faixa, que é a resolução do Pará, como é Ipixuna do Pará, eu tenho que entrar, me basear na resolução do Conselho Estadual de Educação do Pará. Por quê? Nós temos a legislação federal, que é a Constituição Federal, nós temos a LDB federal, nós temos a LBI federal e nós temos as resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação, que vão regulamentar a LBI, a LDB e a Constituição Federal. E nós temos também, para os municípios que têm conselho municipal, as resoluções dos conselhos municipais. Assim como temos manuais de inclusão, manuais feitos pelas secretarias de educação de cada estado ou de cada município. Bom, então cada um que estiver me assistindo agora, que for de algum outro estado que não o estado do Pará, tem que fazer referência, lógico, às resoluções do Conselho Estadual do seu estado e verificar se o Conselho Municipal do seu município tem algum manual ou alguma regulamentação própria para o município. Por que isso é feito? Por que não é uma coisa só? Não pode ser uma coisa só. Por quê? Porque as pessoas mudam, as culturas são diferentes, as necessidades são outras. Então você vê, tem cidades que tem muita gente com deficiência, tem cidade que tem pouquíssima gente com determinados tipos de deficiência. Então você nem precisa se preocupar, por exemplo, com seleção das pessoas que vão para o atendimento educacional especializado, porque é tanta gente que você tem que botar os que estão mais necessitados. Não, porque tem pouca gente. Já em outros estados, você tem que fazer uma seleção rigorosa, porque tem muita gente. Então, o número de escolas, o número de vagas já não permite que você coloque todos. Então, erro? Nós precisamos de mais vagas. Mas nós não podemos colocar muitos alunos com necessidades educacionais específicas numa sala de aula. Então, infelizmente, nós temos que alcançar o limite. Senão, não vai adiantar. Não vai ser um processo inclusivo. Vou logo explicar por quê, antes de responder a pergunta de Fabrícia lá de Ipixuna do Pará. Que é o seguinte: quando os alunos com necessidades educacionais específicas estão matriculados numa escola especializada, ou seja, numa instituição especializada, como a PAI, etc., todas as instituições especializadas que são maravilhosas,
técnicas maravilhosas que eles têm, experiência, né? Porque, quando estão matriculados lá, eles têm uma excelente preparação, até profissional. Mas por que que foi determinado que eles saiam de lá e entrem nas escolas e nas classes comuns? Por causa dos neurônios espelho. Aí você vai dizer, ué, o que que o neurônio espelho tem a ver com isso? Olha, pode ser até que quem determinou isso, quem criou essa legislação, nem saiba da existência dos neurônios espelho. Mas, na realidade, temos que analisar tudo pela realidade neurológica, neurocientífica, a realidade biológica, na realidade, de cada um. Então, como é que as crianças, como é que nós somos? Nós, seres humanos, nós, o tempo todo, nós olhamos o outro para achar a nossa identidade, desde que nós nascemos. Nós criamos um processo de alteridade, que é a identificação do outro, é a identidade do outro, para poder saber quem somos nós. Então, isso significa, o tempo todo nós estamos observando os outros para criar a nossa própria identidade, ou parecida ou diferente, mas a observação é importante. Como é esse processo? São os chamados neurônios espelho, em que eles se baseiam no outro para tentar copiar. Esses neurônios espelho, eles me lembram as informações, lógico, para o cérebro inteiro. E o nosso cérebro tem uma área, que é o sistema límbico, que faz, é uma área que é como se fosse um médico, tá? Aliás, não é um médico, um grupo de profissionais de medicina, né, que estão ali juntos dentro do sistema límbico, fazendo a análise de todo o nosso organismo, verificando, principalmente, não é só a parte física e a parte psicológica, analisando cada detalhe, onde estão os erros para poder corrigi-los. Diversos cientistas já estão acompanhando esse processo e já chegaram à conclusão que até a esquizofrenia o nosso cérebro tenta corrigir, que é uma doença psicogênica considerada uma doença incurável. Então, o que esses neurônios espelho fazem? Eles veem todo mundo que está em volta, leva essa informação, o sistema límbico processa e analisa e começa a ver, poxa, se todo mundo é assim, por que que eu estou um pouco diferente em algum aspecto? Aí ele nota, o que tem diferente em mim é porque está errado, porque o padrão é aquilo lá. Então eu vou tentar corrigir o que tem diferente em mim. Perceberam uma coisa? Aí a criança com síndrome de Down está numa instituição em que todos os seus colegas têm síndrome de Down. A criança autista está numa instituição em que todos os colegas têm sintomas semelhantes ao do autismo. Aí ele olha para o lado, olha para o outro, os neurônios de espelho processam e identificam em todos os seus colegas os mesmos sintomas que ele tem. Pronto, o sistema então analisa e diz, eu sou normal. Porque se todo mundo é igual, eu também sou assim, eu não tenho que corrigir nada, eu estou certinho. Então, não evolui, o cérebro não trabalha para corrigir defeito nenhum, porque não achou defeito. Tá? Ele olhou, comparou e viu que todo mundo tem os mesmos sintomas que ele, então esses sintomas fazem parte de mim, é direito, eu não vou corrigir, não vou diminuir. Perceberam a coisa? Então, aí agora, quando você põe esse aluno numa sala de aula comum, os neurônios espelhos dele captam todas as informações dos outros e percebem que os outros todos não têm determinadas características que ele tem. Então, o sistema límbico detecta que essa característica que só ele tem pode ser um erro. Então, vamos tentar corrigir esse erro. Aí, a recuperação, a redução dos sintomas já recebe essa ajuda fantástica do sistema límbico. Então, por isso que a inclusão é a coisa mais certa que existe para nós darmos oportunidade a todas as crianças e adolescentes que têm sintomas de algum transtorno, síndrome, etc., poder se corrigir, poder ir corrigindo aos poucos. Perceberam?
Agora, por isso mesmo é que nós não podemos colocar muitas crianças com essas características numa sala de aula comum, porque senão ele vai se espelhar só nos que estão próximo dele. Aí vamos que você coloque 6 autistas numa sala de aula comum. Aí o professor, para ficar mais fácil, põe os 6 num grupo. Um olha para o outro, vê as mesmas características, pronto, o efeito é o mesmo, como se ele estivesse numa instituição especializada. Agora, você tem um autista na sala de aula comum. Ele olha e vê todos os colegas sem aquele sintoma. O cérebro dele, automaticamente e de forma inconsciente, começa a tentar corrigir aqueles sintomas dele. Essa é uma dos elementos que fazem, que ajudam na redução dos sintomas de todas as crianças que têm síndromes, transtornos, etc. Tá? Então, repararam isso? Bom, agora vamos voltar à pergunta de Fabrícia, lá de Pixuna do Pará, que é sobre esse garoto de 16 anos. Bom, a legislação do Estado do Pará diz que de 17 anos ou mais, esses alunos que tenham qualquer dificuldade, qualquer anomalia, ficou afastado da escola muito tempo ou sempre por causa de alguma enfermidade ou alguma coisa, eles sejam alocados, ou seja, sejam matriculados preferencialmente na Educação de Jovens e Adultos, no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Bom, mas isso ela sabe, embora ele tenha 16 anos. E a resolução 304 de 2017 do Estado do Pará fala 17 em diante. Mas, se ele nunca esteve, você não pode até colocar ele como 16 anos, tá, no segundo ano do ensino médio, que é a idade dele. E começar a trabalhar ele no segundo ano do ensino médio, depois do terceiro ano do ensino médio, para depois ir para a educação de jovens e adultos. Isso eu faria sim. Colocaria no segundo ano. Talvez eu colocasse até no primeiro ano, porque a diferença de um ano não faz tanta diferença um ano. Então eu colocaria no primeiro ano, com 16, ele faria os 3 anos do ensino médio, então daria tempo da escola de ensino médio fazer o acompanhamento desse garoto durante 3 anos, antes de ir para o EJA. Então seria melhor, porque ele não estaria de noite, a maioria dos EJAs é noturno, né? Então, com isso, ele ficaria com pessoas da mesma idade, praticamente da mesma idade, num processo de inclusão. Bom, problemas. Problemas é que os professores dessa escola de ensino médio têm que estar preparados para a inclusão. Mas isso é geral. Todos os professores de todas as escolas têm que estar preparados para a inclusão, isso não há dúvida. Segundo ponto, além dos professores estarem preparados para a inclusão, esse aluno, eu esqueci de perguntar para você, Fabrícia, esse aluno é especial? Ou seja, ele tem uma necessidade educacional específica, ele tem algum transtorno, síndrome? Ou é um aluno normal que, por algum outro motivo, sem ser enfermidade, sem ser nada, ele nunca foi para a escola? Porque se foi por um motivo que não é enfermidade, não é nada, ele não tem direito ao atendimento educacional especializado. Então tem que ser feita uma análise como não prejudicá-lo de maneira a ele poder se desenvolver agora. Ou seja, como é que essa análise vai ser feita? Porque a sua pergunta não é. A sua pergunta é o seguinte: como fazer a documentação para matricular no EJA? Mas antes disso, vamos ver o seguinte: como é que nós vamos resolver o que vai ser feito com esse menino? Como? A própria resolução do Estado do Pará sugere várias coisas importantes, que é o seguinte: toda vez que você vai matricular uma pessoa e que tem alguma característica especial, alguma dificuldade, como nesse caso, né, quem resolve o que vai fazer com esse aluno? Quem resolve é a escola, com um grupo de profissionais especializados naquele problema da criança. Se o problema dele não é nenhum transtorno, nenhuma síndrome, é só educacional, é um grupo de professores. É um conselho escolar. Então, um conselho escolar, né, e a família. Aí o conselho escolar e a família vai decidir o que vai fazer com ele. Vai matricular aonde? Como vai matricular? Em que série? Vai matricular no EJA, como você sugeriu, ou vai matricular no primeiro ano do ensino médio, como eu sugeri? Então, vai chegar a uma conclusão, e nessa conclusão,
conclusão, olha a documentação chegando aí. Nessa conclusão, isso serve para todo mundo, viu, no Brasil inteiro. Essa conclusão vai ser registrado em ata. Então, a conclusão tem que ser feita baseada na legislação, lógico, então todo mundo tem que estar estudando sempre a LDB, a LBI, as leis de educação toda, né? Que a lei de educação principal é a LDB. Né? Então, baseado nos artigos, por exemplo, eu coloquei aqui, cadê? Onde é que está? Aqui o parágrafo 1º do artigo 81 da Resolução 304 de 2017 do Estado do Pará, do Conselho Estadual de Educação, diz que a educação especial pode também abranger alunos que se afastaram durante um longo prazo da atividade escolar decorrente de alguma enfermidade. Pronto. Então, se ele teve isso está sendo registrado na ata do Conselho Escolar, para justificar onde é que ele vai ser matriculado. O artigo 83 da mesma resolução diz: a escola e os profissionais especializados, mais a família, é que se reúnem no tal conselho escolar e definem o que vai ser feito com esse aluno. Registra em ata e faz a matrícula. Na matrícula, no documento do aluno, está lá, matriculado no tal ano, no EJA ou no primeiro ano, de acordo com baseado nas legislações tais e tais, que são essas, e foi decidido essa matrícula por esse motivo. Ou seja, o motivo tem que ser sempre baseado em não prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, o estímulo à autonomia do aluno e a promoção da socialização do aluno. No momento que você cumpre esses 3 itens, que são 3 itens importantes para a educação em geral, então essa nossa decisão alcança, né, ou melhor, respeita a garantia da aprendizagem, o processo de socialização e o estímulo à autonomia. Pronto. É baseado nessa ata do Conselho Escolar que ele é matriculado. A ata pode ir, a cópia da ata, junto com o documento, passa a fazer parte da anexo ao histórico escolar desse aluno, que começa a partir de agora. Entendeu? Então, a documentação, ata do Conselho Escolar, que é quem decide. Não interessa se ele não cursou nunca na vida. Esse grupo de profissionais é o grupo de profissionais especializado em decidir para que escola, para que nível, onde é que ele vai ser matriculado. Tá? Esse estudo é feito pelos profissionais de educação. Então, muito cuidado nós devemos ter que tudo em relação a decisões sobre educação, sobre aprendizagem, sobre estímulo à autonomia e sobre promoção à socialização dentro de uma escola, tá? Para o aluno na faixa escolar, é competência do educador. Certo? Muito cuidado, porque nós estamos passando muita dessa parte para medicina, não tem nada a ver com medicina. Medicina é para fazer cirurgia, acompanhamento clínico, tratamento clínico, essas coisas todas. Educação é com o educador. Tratamento clínico e cirurgia, sim, medicina. Bom, então, essa é a dúvida de Fabrícia de Pixuna do Pará. Depois nós temos a dúvida de Sueli. Não é de Sueli, não. A outra dúvida é de... sim. É do Pará também. Pelo menos eu só estou com o telefone de DDD 91, é lá em cima, no Pará. Então, eu não estou com o nome, eu não estou com o seu nome, estou só com a sua dúvida. A sua dúvida é o seguinte. Agora, gente, todo mundo que está assistindo aí, veja o seguinte. Se essa dúvida não é geral. A dúvida é a seguinte. O que eu vou fazer com os professores que não têm um olhar inclusivo e sensibilidade com as crianças com necessidades educacionais específicas que estão incluídas na sala de aula comum? O que você vai fazer? Bom, eu ia quase dizer uma coisa aqui, que é a vontade que dá para fazer com esses caras. Mas vamos ser um pouco mais educados. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós temos que convencê-los de que isso é uma obrigação moral nossa. Gente, como é que pode, hoje em dia, com todos sabendo
que quem não tem, por exemplo, quem não tem um autista na família vai ter, mas é óbvio. Então, quem acha que não que a deficiência intelectual, as síndromes e transtornos não vão lhe alcançar, tá, é ledo engano. Vocês já souberam, já perceberam? Vamos dizer, a gente tem que chegar para esses professores e ser muito claro. Primeiro, dizer o seguinte: segundo Stephen Zeneff, dentro de pouco tempo, ou seja, a partir de 2025, para cada 2 crianças que nascerem, uma será autista. Então, quem não vai ter autista na família? Me diga. Então é bom todo mundo começar a aprender a respeitar os autistas, síndrome de Down, todas as deficiências. Ninguém está livre. E eu mesmo fui muito grosso, eu me lembro uma vez com uma pessoa que se levantou de uma palestra, uma formação que eu estava fazendo há muito tempo. Disse, eu não sou deficiente, não tenho filho deficiente, não sei o que eu estou fazendo aqui e não ganho para isso. Aí ela já ia se retirando, disse, só um instantinho antes da senhora ir embora. Eu só queria lembrar o seguinte, para sermos deficientes, não precisamos nascer deficientes, basta um acidente. Ok? Muito obrigado, senhora. Eu vou continuar aqui. Às vezes a gente tem que ser grosso mesmo. Infelizmente, o desrespeito que muitas pessoas estão tendo para com os alunos com transtornos, com síndromes, é terrível, né? Esse desrespeito não é só falar o que essa senhora falou, não. Primeiro que ela está no lugar errado, está na profissão errada, tudo errado, né? E dá pena, né? Há pessoas que entraram para serem professores porque não têm competência para ser mais nada na vida, então resolveram, vou ser professor. Aí é chato, né, para nós, professores, olharmos para um colega do lado, eu não dá nem para chamar de colega, mas olharmos para uma pessoa que está nessa função de professor do seu lado e que é uma pessoa dessas. Ou seja, realmente está no lugar errado, né? Está completamente errado. E, aliás, eu não sei em que lugar estaria certo, porque uma pessoa dessa que diz respeito a todo mundo, acho que em lugar nenhum ela estaria correta, né? Mas vamos continuar o nosso trabalho. Então, o que fazer com essa pessoa? Treinamento, formação. Então, é isso que eu estou fazendo, ou seja, esse é o meu trabalho. Ou seja, nós estamos andando o Brasil inteiro, né? De lá de Pixuna do Pará até aqui no Rio Grande do Sul, atendendo a solicitações e oferecendo cursos, palestras, formações, justamente para que esse treinamento seja feito e que para todos os professores estejam conscientes de determinadas técnicas, determinadas dicas, determinadas facilidades para que esse trabalho que muitos professores ficam desesperados, porque muitos professores querem fazer um trabalho correto, querem saber como trabalhar numa sala de aula que tem vários alunos ditos normais e 1, 2, 3 especiais, mas não sabem como. É isso que nós estamos fazendo. O IUP desenvolveu uma metodologia de dinâmica grupal, que é uma metodologia que realmente facilita demais o processo de sala de aula, de dar aula, né? De maneira que os alunos se empolgam, ficam trabalhando, ficam tendo eles ficam fazendo um processo ativo de aprendizagem durante a aula toda e facilita o professor, que ele não está se esgoelando a aula toda, ele está visitando cada grupo, ele está analisando cada grupo, ele está ajudando cada grupo. Então, isso a gente ensina, não que só tenha esse método, não. Quando nós fazemos o curso para formação de professores, em que o tema é metodologia educacional inclusiva, nós ensinamos como preparar uma metodologia educacional inclusiva para você. Ou seja, porque cada um de nós tem uma maneira diferente de dar aula, uma maneira diferente de entender o aluno. Cada um de nós tem um grupo de alunos diferente, com características diferentes. E, além da gente ensinar a preparar, quais são os elementos que nós temos que respeitar para poder preparar isso e tal, aí nós ensinamos também a metodologia IUP de dinâmica grupal. Para quê? Para que quem não tiver ainda conseguido preparar a sua própria metodologia, use essa. É de graça, pode usar à vontade. Né? É só saber usar, testar, mas não vale não usar dizendo que não funciona. Tem que usar primeiro, experimentar primeiro. Se tiver dúvida, não deu certo alguma coisa, vamos conversar para saber onde está o erro.
porque tem dado certo, sim. Tá? Então, o que fazer com esses professores é exatamente isso. Vamos tentar estimulá-los a acertarem, a quererem fazer um trabalho que só vai trazer felicidade para eles. Porque, obviamente, quando você vai para uma sala de aula e você consegue transformar seus alunos de maneira que eles sejam autossuficientes, estejam felizes, poxa, é uma satisfação. Aquele dia é um dia ganho, é um dia maravilhoso. Você, quando chegar no fim do dia e perguntar, valeu o dia? Óbvio que valeu, né? Que é uma coisa que eu recomendo sempre. Então, professora de AE, do AE, do Pará, eu acho, Amazonas do Pará, e que fez essa pergunta, mas que não se identificou, tá? Então, essa. Tem outra pergunta? Tem. Sueli e Jussara, Jussara de Seara. Vocês estão querendo curso do autismo, curso sobre autismo, né? Gente, o IUP está fazendo curso de autismo no Brasil inteiro. É só entrar em contato com as coordenadoras o pessoal que está coordenando o IUP em algum estado, nos estados que vocês estão, para a gente marcar quando será o curso no seu estado, na sua cidade, etc. Então, esse curso de autismo, ele pode ser um curso com noções básicas do autismo, mas é importante que seja o curso completo em que você vai aprender realmente a desenvolver a inteligência dele, desenvolver a autonomia dele e desenvolver a socialização dele. Então, são várias dicas que a gente dá e para a educação e para a família, para que a família não caia no erro de destruir o cérebro do seu filho aplicando medicamentos que são camufladores dos sintomas. É muito importante. Esse curso de autismo mostra todos esses detalhes, tá? Vou só dar uma dica. Todas as famílias que descobrirem que o seu filho tem algum sintoma relacionado ao autismo, temos que mudar a cultura de atendimento médico. Porque na nossa cultura, o brasileiro acha que sabe tudo. Se você está na Inglaterra, você teve um problema qualquer de saúde, tem que ou chamar o médico da família, que é um generalista, aí o médico de família te examina, manda fazer exames, aquela coisa toda, e se precisar de um especialista, ele indica. Nós temos o generalista, nós temos o clínico geral, nós temos o pediatra e nós temos o geriatra. Então, a partir do momento que nós temos algum problema, o nosso filho tem algum problema, se é filho, se é menor de idade, pediatra. Tá? Não vá mandar para um especialista, porque o especialista só vai tratar a criança, ou o adulto, ou o idoso, de acordo com a sua especialidade. Aí, de repente, a criança, o jovem, o adulto ou o idoso precisava apenas de uma conversa com o generalista, porque todos os sintomas que ele está sentindo são exclusivamente emocionais. Quem pode ver isso, quem está preparado para ver isso, é o clínico geral, não é o especialista. O especialista, o nome diz, é especialista, naquela especialidade. E aí o que acontece? Ah, o meu filho está com sintomas de autismo, leva no neuro. Neuro não é especialista? Neuro é especialista. Psiquiatra é especialista. Tá? Endocrinologista é especialista. Então é clínico geral, e nesse caso, pediatra. Bom, o pediatra, então, vai fazer uma série de exames. Lógico. Vai verificar se o garoto tem parasita, vai verificar se o garoto tem. Se ele desconfiar que o garoto tem algum problema de tireoide, aí ele vai encaminhar para o endocrinologista. Lógico. Mas se ele desconfiar. Então ele vai fazer o quê? Mandar fazer exames de parasitas, etc. Se ele precisar, se a coisa for séria, ele pode encaminhar para o gastroenterologista. Mas tem que ser o generalista primeiro. Aí ele vai verificar isso, vai verificar níveis de vitamina, né? Se vai recuperar as vitaminas depois de fazer o tratamento dos parasitas, né?
E, a depender da situação, ele vai pedir um exame de intolerância alimentar. Aí, se ele achar que a coisa está complicada, ele pode enviar para um médico de alergia, de imunologista, etc. Mas é o generalista que a gente tem que procurar. Se você mandar para o psiquiatra ou para o neurologista, ele vai tratar a doença neurológica ou psiquiátrica que ele enxergar ali. É lógico, ele é especialista, ele está preparado para isso. Então você chega, meu filho não dorme, Rivotril. É óbvio, Rivotril. Meu filho está batendo em todo mundo, risperidona. É lógico. Meu filho está entrando em processo depressivo, parece, está muito triste, fluoxetina. Ele não está prestando atenção a nada, ele não quer saber de coisa nenhuma, ele fica inquieto na sala, metilfenidato, ou seja, Ritalina. Entenderam? Aí você vai tomar risperidona, Rivotril, fluoxetina, Ritalina, Concerta e outro coisa semelhante, sem ter analisado o que o generalista analisaria antes. Aí o generalista analisa, aí vê, não, esse garoto, não, poxa, ele está comendo o quê? Aí o pediatra percebe que nem nada da alimentação dele tem ferro. E se ele não está comendo ferro, se ele não está comendo, todos os sintomas vão aparecer. Ah, eu pensei que fosse autista. Não, pode não ser. Então vamos melhorar o nível de ferro. Eu sou pediatra, tá? O médico dizendo, né? Então vamos fazer o seguinte: procure uma nutricionista para fazer uma dieta para seu filho, melhorando o nível de ferro, todas as vitaminas, etc. Ok? Pronto. O garoto volta à normalidade. Então, esse detalhe é muito importante. O médico é o generalista. Eu costumo, como as pessoas só querem especialista, então vá ao nutrólogo. Porque, pelo menos, o médico nutrólogo, embora seja um especialista, é um médico que está especializado em nutrição. Como a nossa vida, tudo nosso é baseado no que a gente come, nós somos o que nós comemos, então esse é o especialista menos errado para tratar qualquer um de nós. Porque ele vai analisar o quê? A nossa alimentação. Aí pronto, é a base nossa, é a alimentação mesmo, não tem nada errado. Então, quer procurar um especialista? Médico nutrólogo. Eu já mando direto, né? Vai procurar um nutrólogo. Porque hoje está diminuindo o número de generalistas até, né? Então, o nutrólogo é o ideal. E a nutricionista para preparar uma boa dieta, tirando tudo aquilo que o médico nutrólogo, nos exames, descobriu que essa criança não deve comer. Tá? Então, muito importante isso. Então, isso aqui eu falei só porque Sueli e Jussara querem um curso sobre autismo. Então, vamos ver o seguinte: todos vocês que estiverem na Bahia, no estado da Bahia, quiserem realmente que tenha na sua cidade qualquer tipo de curso desses todos que o nosso instituto está dando, e sou eu que dou a palestra, o curso mesmo, tá? Por isso que eu estou viajando do norte ao sul do país, liguem para Suzane Mendes, Bahia, ligue para Suzane Mendes. Suzane Mendes, o telefone dela é 75, porque ela é de Ceaba, da Chapada Diamantina, então fica bem no centro de tudo, né? Então, é 759 92558985. Repetindo, 759-9255-8985. Ou 75 também, 99984-6804. Suzane Mendes. Então, ela é a coordenadora do IUP para o estado da Bahia. Quem estiver no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a coordenadora nesses dois estados é Elisângela Risato. Então, aí ligue para Elisângela Risato, que é 54 é o DDD, 991570916. 54 991570916, tá? Então, Bahia e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos outros estados, eu estou sem o telefone de Marli Barbosa, de Aurora do Pará. Eu vou falar depois, no próximo programa. E também vou falar depois de Maria de Jesus, de Ipixuna do Pará. Mas vou combinar com elas
para ver quem quer assumir a coordenação lá para os cursos nossos no estado do Pará. E os demais estados entram em contato comigo para saber quem são as pessoas, que eu já tenho a lista de pessoas que podem fazer a coordenação dos demais estados. E aí a gente, então, providencia o curso, a palestra, lá no seu estado, tá? Esse é o que nós queremos fazer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer os prefeitos e secretários de educação de Santo Antônio do Palma, de Gentil e de Casca pela receptividade que me deram nessas 3 cidades. E quero agradecer também a receptividade que eu tive do secretário de Educação, Edmilson, daqui de Passo Fundo, que também me recebeu muito bem. Forte abraço para todos eles. Tá? Bom, agora vamos ao outro tema, né? Que é o tema principal que nós temos falado o tempo todo, só para a gente comentar um pouquinho sobre o que nós estamos falando, a educação, o que nós estamos falando aqui, etc. Gente, olha só. Nós temos que ter uma nova visão educacional. Nós temos que partir para uma nova visão educacional. É super importante que a gente se liberte daquela visão antiga de que educação é fazer os alunos passarem alguma coisa, alcançarem nota tal, nota X, nota Y, essa coisa toda. A nova visão educacional tem que ter como objetivo principal, universal, máximo, felicidade. Aí você vai dizer, poxa, isso aí é utopia. Não, é uma utopia, mas é uma necessidade. Porque repare o seguinte, as pessoas estão preocupadas com tudo, que o aluno aprenda isso, aprenda aquilo, mas estão preocupadas que o aluno esteja feliz em sala de aula? Aliás, Edmilson, secretário de Educação de Passo Fundo, não me surpreendeu porque eu já sabia disso dele. Né? É um dos que essa ideia dele é fantástica, ele tem essa ideia na cabeça o tempo todo. E como secretário de Educação, já viram, né? Maravilha. Ele é quase baiano. Fez um pós-doc dele na Bahia, então é quase baiano. Bom, então o ideal é que a nova visão nossa em termos de educação foque a felicidade. A partir do momento que nós estamos focando a felicidade, o que está acontecendo? Se nós estamos preocupados em fazer com que nossos alunos sejam satisfeitos e felizes, óbvio que eles vão estar com a autoestima elevada. É a partir do momento que nossos alunos estiverem com a autoestima elevada, naturalmente, todos os bloqueios emocionais que ele pudesse ter vão ser eliminados. Porque a autoestima elevada faz aquilo que eu comentei anteriormente no nosso sistema límbico, dentro do cérebro de cada um. Lembra que eu falei que o nosso sistema límbico é como se fosse um conjunto de uma equipe médica analisando todos os defeitos que nós temos para corrigi-los. Então, mas essa equipe médica, que é o nosso sistema límbico, ela só consegue trabalhar direito se a pessoa estiver feliz, satisfeita, ou seja, com autoestima elevada. Então, a nossa preocupação é felicidade, autoestima elevada. Pronto. Então, essa é uma nova visão que nós temos que ter. Obviamente, como eu tenho falado em todas as palestras, para que nós possamos ter essa visão da felicidade, para que nós possamos tentar promover para nossos alunos esse aspecto de satisfação pessoal, nós temos que estar bem resolvidos conosco. É óbvio. Se você não estiver bem resolvido com você mesmo, como é que você vai conseguir fazer com que seus alunos estejam satisfeitos, alegres, felizes e satisfeitos? Entenderam? Então, eu acho que eu até encho o saco de todo mundo com isso, né? Como eu fiz em Casca, como eu fiz em Gentil, com o pessoal de Santo Antônio do Palma e de Gentil também, como eu faço em todas as cidades que eu vou, aqui em Passo Fundo também, é que nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, com a nossa satisfação pessoal, com a construção do nosso amor interior. E, depois disso, né, resolver, aqueles que são casados, juntados, etc., resolver a sua situação conjugal. Porque você estando bem com você mesmo e estando bem no seu relacionamento conjugal, obviamente você vai ser um excelente professor. Ou seja, você vai conseguir cumprir a sua missão como nós devemos cumprir, que é com amor.
compartilhando esse amor que as crianças e os adolescentes tanto precisam. Então, isso é fundamental. Agora, é importante que a gente saiba o seguinte: esse compartilhamento do amor só existe, só é possível se você estiver com ele. Se você tiver ele dentro de você, é lógico. Por isso que eu estou falando, insistindo nisso. Nós temos que ter ele dentro da gente para poder compartilhar. Nós não conseguiremos jamais compartilhar uma coisa que a gente não tem. Então, isso é fato. Feito isso, nós vamos para uma sala de aula com capacidade total, com total competência para gostar do aluno. Porque se nós não estivermos bem conosco mesmo, nós não temos competência de gostar de ninguém. E aí? Que nós somos responsáveis por um grupo enorme de alunos. E eles estão dependendo da nossa emoção para melhorarem o seu equilíbrio emocional, para poderem aprender. Vai tudo por água abaixo. Então, gente, esse é um detalhe. Aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? A partir daí, nós vamos, então, começar a compartilhar esse amor com os nossos alunos. Então, nós temos que aprender a gostar de todos os alunos. Pronto. Hoje eu vou falar apenas uma coisa que eu tenho comentado nessas palestras sobre o teatro na sala de aula. Eu tenho batido nessa tecla, né? Que é o quê? Quando a gente vai para uma sala de aula pela primeira vez, o que acontece? A gente recebe um monte de aluno, cada um com uma característica diferente. O irritadinho, o nervoso, o agressivo, o implicante, etc. Se nós considerarmos que cada um deles está fazendo um papel dentro de uma peça teatral, ele por dentro não é isso, mas ele vestiu um personagem dentro da sala de aula, porque é o momento que ele acha que tem plateia para ele, né? Nós começamos a não sentir nenhuma raiva dele. Nós podemos continuar gostando dele, porque o que nós estamos vendo e que está irritante é a capa que ele está vestindo. Então, considerar uma sala de aula como teatro, eu acho uma coisa espetacular. O teatro a peça começa no primeiro dia de aula e acaba no último dia de aula. Os personagens a gente vai analisando um por um, analisando os alunos que estão ali. E aí, analisando um personagem que está implicando com todo mundo, etc., nós vamos então fazer o quê? Nós vamos modelar aquela personagem, ou vamos substituir aquela personagem por um outro personagem, para que ele aos poucos vá esquecendo da personagem irritante. Todo professor já faz isso, sem sentir e sem perceber que ele está exercitando o papel de diretor de teatro. Que é o quê? Já repararam que volta e meia você tem um aluno agressivo, irritante, e você coloca ele como monitor da turma e ele muda? Pois é, você trocou o papel que ele estava exercendo, você trocou o personagem dele. E a partir do momento que ele está exercitando um outro personagem, ele esquece do personagem anterior. Entenderam? Então, hoje eu vou falar só isso, porque nós tivemos que responder essas perguntas todas, porque também já são 10 horas da noite, tá? E o nosso programa é até 10 horas, porque todo mundo tem que descansar, né? E quem não assistiu, já me falou, algumas pessoas que querem assistir, vão assistir no YouTube, porque eu vou, assim que nós terminarmos agora, eu faço o upload, e a partir de amanhã, essa nossa live vai ser uma das postagens no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto. Ok, gente? Então, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!